Eike Batista, que já foi considerado o homem mais rico do Brasil e um dos homens mais ricos do mundo, apresentou um projeto um tanto quanto ousado e ambicioso. Substituiu o petróleo pelo que ele chama de supercana. Mas como é esse projeto? O que é essa supercana e quem são os aliados de Eike Batista nesse projeto? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então já aproveita, deixa teu like, se inscreve no canal, porque isso dá aquele incentivo para a gente trazer cada vez mais conteúdo. O Eike Batista, que foi um dos empresários mais proeminentes do Brasil, alcançando o posto de sétimo homem mais rico do mundo em 2012, com uma fortuna de mais de 30 bilhões de dólares. Porém, a sua fortuna desmoronou após um colapso das suas empresas. Isso porque o resultado que foi apresentado pelas empresas não estava alinhado com a expectativa dos investidores, o que começou a trazer certa insegurança. Só que como se isso não bastasse, em 2017 o Eike foi preso. O empresário Eike Batista foi preso hoje pela Polícia Federal por ordem do juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. A Justiça também bloqueou 1 bilhão e 600 milhões de reais de Eike e dos filhos dele. O empresário Eike Batista foi preso em casa. A ação de hoje é um desdobramento da Lava Jato. Sendo acusado de pagar mais de 16,5 milhões de dólares para Sérgio Cabral, que era então o governador do Rio de Janeiro naquele período. Posteriormente, em 2021, ele foi condenado por manipulação e insider trading numa das suas empresas, a OGX. Só que, depois de compreender um pouco isso sobre o Eike, quem são os outros envolvidos? A grande questão é que trazer um projeto como esse não é tão simples, porque envolve muita infraestrutura, muito dinheiro e principalmente muita subsidiação. Isso porque o petróleo, boa parte dele já é subsidiado aqui no Brasil, assim que as grandes empresas se desenvolvem e até porque é uma cadeia de extrema necessidade, tanto para o transporte e outros tantos insumos provenientes dessa commodity. Então, tudo parte de uma ideia, então o Eike Batista, mas aí a gente tem um grande nome que aparece aqui, que seria o nosso suposto Sheikh árabe, Zayed bin Rashid bin Al Abbas. Pois é, isso é só um nome, não é uma frase, enfim, é o nome do CEO do grupo chamado Abu Dhabi Investment e tem parceria com a Brazil Investment e eu já vou te falar, o nome dessa empresa aqui é a Adib. A Adib, ela vai ser a principal investidora do projeto do Eike Batista. Só que para compreender um pouco mais, da onde surge isso, a Adib é uma empresa que teria participação ali na fundação dos Emirados Árabes, então uma empresa, um grupo muito antigo que diversifica seus investimentos em infraestrutura e outros setores, outros segmentos da economia ao redor do mundo. Essa é a parte bonita. A empresa também é conhecida por várias propostas que apenas ficaram no papel e que inclusive trouxeram grandes prejuízos. Isso porque contaram com uma expectativa, com um investimento que nunca apareceu. Para te ter uma ideia, o que foi prometido para trazer no Brasil foi um investimento de mais de 100 bilhões, prometendo urbanizar favelas, um plano de desenvolvimento de infraestrutura na Baixada Fluminense, com metrô e trens. Só que isso só foi possível, esse possível investimento pelo Sheikh árabe, depois de um encontro que teve entre o Sheikh e o então presidente Lula. Só que esse encontro, ele não aconteceu assim. Ele teve que ter algum mediador, alguém que acabou unindo para trazer esse investimento externo. E aqui aparece o nosso terceiro nome desse então grande projeto ambicioso, Mário Garneiro. Talvez não conheça ele, mas ele é o cara que foi o CEO da Brazil Investment, uma empresa que foi fundada em 1975, atuando em diversos setores, incluindo telecomunicação e infraestrutura. Só que em 85, Garneiro foi indicado pela Polícia Federal por estelionato, formação de quadrilha e operações fraudulentas no mercado financeiro. Em 88, ele foi condenado a 5 anos de prisão por estelionato e fraude com o sistema financeiro. Porém, em 89, o STF anulou a condenação e em 90, o Banco Central suspendeu a liquidação do Banco Brazil Investment. Hoje em dia, ele diz que o passado ficou para trás e ele se encontra, se identifica mais como um articulador, conectando grandes negociações. Então, a partir de Garneiro, surge uma grande negociação entre o Sheikh e então o presidente, porque a gente tem que considerar que deveria haver um subsídio. Esse encontro aconteceu com um grande intuito de trazer mais recursos. Destes 100 bilhões que estariam destinados a alocar no país, 500 milhões para o projeto para inovação
tecnológica do Eike Batista. Mas mais do que isso, esse fundo que nasceu com a união de Abib e então a Brasil Investment, que possui como CEO Renato Costa, que já teve envolvido em vários problemas, que deu essa entrevista falando desse potencial de captação e de investimento, ele também possui como vice-chairman outro nome também muito influente, que teve grande participação na então proeminente trajetória do Eike Batista. Aqui a gente está falando de Luciano Coutinho, que já foi presidente do BNDES, que inclusive teve que justificar os recursos que foram emprestados ao Eike Batista, mesmo sabendo da fortuna bilionária que ele já estava devendo. Mas vale pensar agora o seguinte, ok, tudo bem, vamos pensar que as pessoas mudam, vamos pensar que esses desenvolvimentos, esses projetos não se sustentam, então essa insegurança não seja sustentável. O projeto, afinal, a Supercana, ela é viável e como ela funciona? A Supercana é a nova aposta no mercado financeiro e de sustentabilidade. A cidade de Quissamã, no norte fluminense, agora recebe uma plantação de 50 hectares para a produção de energia limpa. Em 4 anos, o módulo já terá uma produção em 70 mil hectares e vai gerar 12 mil empregos. O objetivo é produzir etanol e combustível sustentável para aviões. O grande ponto é que uma biomassa sobra após a extração da Supercana. Por meio desse material orgânico, embalagens feitas com o bagaço de cana-de-açúcar prometem substituir o plástico no mundo. O valor vai ser aplicado na empresa BRX, que detém a tecnologia. A Supercana foi estudada por anos até que se chegassem no resultado atual. A tecnologia é a mesma usada por Norman Borlaug, vencedor do Prêmio Nobel de 1960, que utilizou o melhoramento genético convencional em trigo. Agora a técnica é aplicada na cana-de-açúcar. Uma usina hoje, aqui no norte do estado, produz 44 toneladas por hectare. A nossa cana dá 180. 3 vezes mais etanol por hectare e 12 vezes mais biomassa por hectare. Isso é o que viabiliza fazer embalagens de bagaço de cana. Basicamente, a Supercana ela seria alterada. Só que esse projeto ele não é atual. Olha só, para te ter uma ideia, em 75 houve o período pró-álcool, onde criado pelo governo militar após a crise do petróleo, o programa incentivou a produção de etanol como combustível. Depois a gente teve o etanol de segunda geração, o E2G. Nos anos 2010, várias empresas como a Raisin, Granbio, Petrobras Biocombustíveis investiram pesados em etanol feito a partir da biomassa e também não foi para frente. Então, sim, se o projeto for realmente para frente, como tudo que é apresentado e com tantos recursos, e se conseguissem desenvolver essa ideia, que já é uma ideia muito antiga, que já contou com o investimento da Petrobras, Embrapa e outros grandes nomes que são referências no segmento no Brasil, pode sim ser um projeto interessante. Mas será que vai andar? Até porque, mesmo com a adoção dessa Supercana e dando certo, careceria de uma adoção em massa, que dependeria de políticas públicas, incentivos e uma grande adesão dos produtores. Seria que substituir o petróleo em escala nacional. E no Brasil, o consumo da gasolina é altamente subsidiado. Então a gente também teria que contar com o subsídio do próprio governo. E para finalizar, depois de considerar o histórico dos envolvidos, considerar os problemas para a implantação e desenvolvimento desse projeto, boa parte dele também seria financiada pelo que seria a moeda, a criptomoeda do próprio Eike Batista. Só que vale ressaltar que depois de emitida, e ela esperava, de acordo com o Eike Batista, uma captação de mais de 100 milhões, na verdade foi muito menos do que isso, e ela foi derrubada pela própria CVM porque não cumpria com as regulamentações. Isso é um pouquinho do que está acontecendo e desse projeto tão ousado e revolucionário do ex-bilionário Eike Batista. Mas aí, qual que é a sua opinião? Aqui nos comentários. Acredita que esse projeto vai para frente? Que sim, vai dar bom? Que o Brasil vai se tornar uma das maiores referências em biocombustíveis? Que vai crescer muito mais? Que vai ser pioneiro nessa inovação? E que agora, com tanto investimento, essa possível captação externa, com esse fundo, o negócio vai dar certo? Deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Esse foi o vídeo e de verdade eu espero ter agregado valor ao teu tempo e até o próximo.